Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, enquanto vocês acham o texto, eu quero saudar os que estão nos visitando. Será que há alguém aqui pela primeira vez, nunca esteve num culto nessa igreja, foi convidado ou teve a curiosidade de vir e você está aqui hoje pela primeira vez? Se é o seu caso, levanta a sua mão assim, só para a gente dizer bem-vindo, bem-vinda. Quem mais? Ali também, sejam bem-vindos, graças a Deus, recebemos vocês com alegria. Essa igreja nunca será tão grande a ponto de não festejar a chegada de mais alguém. As nossas portas estão abertas, gostaríamos de nos tornar também sua família. Você que está nos acompanhando pela internet, da mesma forma, saia da sua casa e venha sentir o calor espiritual que há nesse lugar. E se você nos acompanha de longe, não pode estar aqui, que a unção desse lugar possa invadir o seu espaço aí. Vamos ler Isaías capítulo 52, versículos 1 a 3. Está escrito: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará no meio de ti ou em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Eu quero ler de novo o versículo 2, que será a fonte daquilo que Deus vai nos falar nessa noite. Sacode-te do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Eu sei que a maioria, eu faço parte dessa turma, não gosta muito dessa interação forçada que às vezes nós, os pregadores, jogamos sobre vocês. Mas é que às vezes a gente se sente impotente para dar o recado sozinho e precisa de ajuda. Eu queria que você começasse me ajudando, dizendo a essas pessoas que estão aí mais próximas de você: vire a página. Diga para ela: vire a página. Vire a página, vire a página, vire a página, vire a página. Ei, você que está me acompanhando pela internet, o recado que eu tenho para te dar hoje é: vire a página. Talvez dizendo assim não faça muito sentido, mas você vai entender à medida que eu compartilho a palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo esteja causando uma forte influência no seu coração, que haja uma revelação de Deus, não simplesmente saindo da minha boca, mas explodindo no seu espírito, que essa revelação produza a fé necessária para que você tome as atitudes que Deus espera que você tome para viver um novo tempo. Nós já temos anunciado aqui que há um novo tempo, uma nova estação. Sabe, uma das virtudes mais importantes que nós precisamos desenvolver em nossa vida espiritual, irmãos, é a capacidade de discernir os tempos, a capacidade de perceber o que Deus está fazendo e de não ficar presos ao nosso calendário, aos nossos sentimentos, de percebermos o mover do Espírito, percebermos a direção que a palavra profética, ela é uma candeia que ilumina, que alumia lugares escuros. E quando a palavra profética aponta um caminho, nós precisamos perceber e dar passos naquela direção. A vida cristã é assim. Estações mudam, nós precisamos aprender a mudar. Às vezes, um novo tempo é inaugurado, mas nós não percebemos, nós não nos alinhamos com aquilo que Deus está fazendo de novo. E eu acho que somos assim porque temos um problema. Eu sempre digo que certas virtudes nossas, quando passam do ponto, se tornam nosso problema, nosso defeito. É uma virtude você se adaptar. Sim, nós precisamos de adaptação. Muitas vezes a vida nos impõe certas coisas e nós precisamos nos adaptar.
Mas é fácil que a adaptação se transforme em acomodação. Nós nos acostumamos com certas condições de vida. Nós nos acostumamos com certos ambientes, nos acostumamos com certos sentimentos, com certos relacionamentos. E quando Deus nos chama para coisas novas, nós ficamos presos. Nós temos dificuldade de nos reposicionar. Essa palavra, esse texto que eu li, na verdade, todo o capítulo, boa parte dos textos escritos pelo profeta Isaías, são um recado de Deus para uma geração de Judá, um povo que estava vivendo no cativeiro. Eles foram levados embora, foram colocados debaixo do tacão do jugo do Império Babilônico, longe de suas casas, longe daquilo que eles foram chamados para viver. E agora Deus estava anunciando um novo tempo. Deus queria dizer ao povo de Judá: virem a página, o cativeiro está terminando, mas isso precisa de uma nova atitude em vocês. Não basta que eu tenha uma intenção de agir, se vocês não tiverem a fé para corresponder à minha intenção. Esse é um princípio que nós precisamos entender para sempre na nossa vida. Simplesmente a vontade de Deus quase nunca é suficiente para nos levar àquilo que desejamos ou àquilo que Ele deseja. Nós precisamos cooperar com Deus. Ele decidiu que vai agir na nossa vida a partir das nossas atitudes. Então, essa palavra aqui é uma palavra para um povo que precisava despertar, que precisava entender, virar a chave. Você compreende essa expressão? Que precisava virar a página, entender que Deus estava fechando um capítulo. Sabe, mesmo o cativeiro havia sido não um hiato improdutivo. O cativeiro era tratamento de Deus para aquela geração, para aquela nação. Mas agora era tempo de voltar para casa, agora era tempo de viver plenamente aquilo que eles tinham direito por promessa. E o Senhor lhes dá um mapa aqui. E eu fui impelido pelo Espírito Santo a falar sobre isso, não apenas por perceber no macro, no geral, naquilo que nós estamos vivendo, até como sociedade, essa mudança de tempo, esse tempo tão difícil de restrições, de pandemia, de negócios que não podiam fluir plenamente, de tantas coisas que ficaram paralisadas em nossa vida, e isso está passando, glória a Deus. Mas eu não quero me restringir a essa situação macro, porque, na verdade, tudo, ouça isso, tudo o que limita o seu crescimento, tudo o que impede o seu crescimento, é uma forma de cativeiro. Seja o seu crescimento emocional, o seu crescimento espiritual, ministerial, familiar, relacional. Se algo está preso na sua vida, se você não consegue avançar para aquilo que Deus propôs em sua palavra ou em suas promessas pessoais a você, é porque existe um jugo e esse jugo precisa ser quebrado. E com muita alegria, porque eu tenho fé no meu coração e eu tenho sensibilidade ao Espírito Santo, eu quero anunciar a você que chegou o tempo de quebrar o jugo. Chegou o tempo de romper com aquilo que está lhe impedindo de decolar, de voar, de viver o melhor de Deus na sua vida. Quando eu falo de cativeiro, eu poderia dar inúmeros exemplos. Há pessoas, há crentes, há filhos de Deus que estão cativos pela mágoa. Foram machucados num determinado momento de suas vidas e não rompem, e o tempo passa, e às vezes os anos passam, aquilo só piora, e torna a sua vida amarga, torna amargos os seus relacionamentos. Isso é um cativeiro. O Senhor não lhe fez para viver debaixo da escravidão, da mágoa, do ressentimento. Há pessoas que estão dominadas até pelo ódio, porque permitiram que uma raiz de amargura se aprofundasse em seus corações. É um jugo, e esse jugo precisa ser quebrado. Eu poderia falar daqueles que estão cativos pelo medo. E agora, nesse tempo, acho que mais do que em qualquer outro tempo na nossa geração, o medo se assenhorou da alma, das emoções
de muita gente. Há pessoas que continuam refugiadas, que continuam se privando de estar na casa de Deus, de participar dos cultos, de viver a vida, não porque há um risco enorme, mas porque o medo dentro delas se tornou uma cadeia que elas não conseguem vencer. Talvez você seja uma delas aí em casa, esperando que passe qualquer tipo de ameaça, e a verdade é que, como diz o apóstolo Paulo, nós somos entregues à morte todos os dias nós corremos riscos, nós saímos no trânsito e corremos riscos, mas nós precisamos confiar no Senhor, saber que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e quando entramos em uma batalha, nunca entramos sozinhos, porque o nosso Deus está conosco. Então, se o medo está nos vencendo, ele é um jugo, uma escravidão que precisa ser rompida. Eu poderia falar do cativeiro da culpa. É bem provável que haja gente aqui que, embora professe a sua fé em Jesus Cristo, embora já tenha aprendido, pelo menos na mente, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e cremos no seu sacrifício, nós somos perdoados, justificados. Mas ainda assim há pessoas que se culpam ou que aceitam as acusações do inimigo de coisas que fizeram e das quais Deus nem se lembra mais, porque o Senhor promete se esquecer das nossas iniquidades quando nós recorremos à graça. Mas uma cadeia emocional e muitas vezes espiritual. Satanás é chamado na Bíblia, em Apocalipse, de o acusador dos servos do Senhor. E essa cadeia permanece, e um crente que está dominado pela culpa não avança, ele não se sente digno. Ele não se vê em condições de operar em Deus, porque afinal de contas o seu pecado, já resolvido na cruz do Calvário, permanece como um fantasma em sua vida. São cadeias. A cadeia do vitimismo, eu sou um denunciador ferrenho do vitimismo. Nós vivemos numa geração treinada para ser vítima, para ser coitada. Os nossos jovens são ensinados desde cedo nas escolas a serem vítimas. Há uma cultura anticristã. Meus irmãos, vocês precisam acordar. Sabe, essa briga toda que as pessoas levam para a política ou para a idolatria a um governante ou o ódio, sabe, não tem a ver com isso, pelo menos naqueles que têm consciência. Tem a ver com uma guerra cultural. Um espírito anticristão está tomando posse da mentalidade da nossa sociedade, implantando pensamentos que batem de frente com a palavra eterna, imutável de Deus. E entre essas coisas dessa cultura marxista, ou dessa cultura anticristã, é melhor dizer assim, desse púlpito, está o vitimismo. Então as pessoas, ao invés de serem estimuladas a empreenderem, a conquistarem, a governarem, a crescerem, elas são incentivadas a dependerem. Sabe, os jovens são ensinados a esperar que uma grande teta lhes dê de mamar o resto da vida. Isso é um cativeiro, porque você é sempre vítima, e quando você é vítima, você não é protagonista. Quando você é vítima, você não tem escolha, é refém, você é refém. Escuta, Deus não chamou ninguém para ser refém, Ele disse que nos daria asas de águia. Nós somos livres, nós temos a bênção de Deus para prosperar. É preciso romper o cativeiro do vitimismo, do coitadismo. Sabe, você tem que quebrar esse jugo de dependência, sempre esperando que alguém resolva os seus problemas. O Senhor te deu graça para ser um vencedor. Eu estou começando essa palavra citando áreas que são comuns e que precisam ser transformadas. Há pessoas que estão cativas agora da frieza espiritual. Satanás conseguiu esfriar muitos cristãos, eles perderam o fogo. Alguns permanecem de corpo presente, mas sabe, não existe fogo naquilo que fazem para Deus, não existe fogo na sua oração, na sua adoração, não existe fogo pela palavra, eles estão cativos.
perderam o primeiro amor, vão morrer se não reagirem. Sabe qual é a boa notícia? Deus está dizendo para virar a página, para assumir um novo tempo. Há uma unção sendo liberada sobre nós para quebrar os jugos. Diga amém, igreja. Há pessoas que estão no cativeiro da miséria financeira, no cativeiro da ansiedade, no cativeiro da lascívia, do desejo sexual irrefreado, da pornografia. Tantos cativeiros. Mas a boa nova, a boa notícia é que há uma graça de Deus sobre nós para virarmos essas páginas, para rompermos com aquilo que está nos impedindo de ser santos, de ser prósperos, de sermos abençoados. E aqui quando leio especialmente o versículo 2, eu tenho um mapa, eu tenho instruções tão claras de como eu posso avançar para um novo capítulo da minha vida. E as frases que estão aqui eu gostaria que você guardasse em sua mente, mas muito mais do que isso, que você permitisse que o Espírito Santo as avivasse dentro do seu coração, para que elas produzam atitude em sua vida. O que nós temos que fazer para virar a página? Para deixar os cativeiros para trás, para avançar para um tempo melhor em nossas vidas. O primeiro conselho que eu vejo, e aqui eu vou fazer uma mudança de ordem do que está escrito, só para ser didático, mas eu diria a você, quebre o jugo. Repita comigo, quebre o jugo. É isso que está escrito aí no final desse versículo: solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Significa que você precisa, em primeiro lugar, identificar, ou pelo menos reconhecer, se há um cativeiro em sua vida. Porque, como eu falei, nós temos um problema, nós temos uma grande capacidade de adaptação, que pode se transformar em acomodação. E aí muitas vezes um cativeiro, algo que não é ideal, que não faz parte do plano de Deus para nós, se torna parte da nossa vida. E nós nos acostumamos, nós nos adaptamos e nós aceitamos. O que Deus está dizendo é: solta-te das cadeias de teu pescoço. A figura aqui é aquela canga que se põe sobre o pescoço dos bois. Você já viu bois de carga que arrastam o peso e sobre seus pescoços está uma canga? Quem sabe o que é uma canga? Muitos crentes estão vivendo debaixo de uma canga e não percebem, se acostumaram a viver assim. Há pessoas que dizem: bem, eu estou sempre caindo em lascívia, mas eu sirvo a Deus, eu vou caindo e levantando e tropeçando aqui e acolá, um dia eu chego no céu. Não, não. Em primeiro lugar, porque você foi levantado pelo Espírito Santo para glorificar a Deus através de uma vida santa. Mas em segundo lugar, porque a vida abundante que o Senhor tem para você não inclui o tropeça aqui, cai acolá. Então você precisa reconhecer que é um cativeiro. E você precisa mais do que isso. É um primeiro passo, reconhecer, identificar. Mas o segundo passo é se rebelar contra ele, é não aceitar mais. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está dizendo: solta-te das cadeias. Sabe, o tempo do cativeiro já está passando. É uma outra agenda que eu tenho, mas você precisa reagir. Você precisa parar de aceitar essa situação em sua vida. Irmãos, as nossas atitudes fazem toda a diferença. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu comparo, sempre que leio as histórias, comparo a atitude de dois homens que tiveram a mesma oportunidade. Eles estiveram diante de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso ali, em carne e osso diante deles. Eles tinham problemas sérios, viviam debaixo de cativeiros, de enfermidades. Um deles era cego de nascença, outro deles era paralítico, havia 38 anos. Um grande cativeiro em suas vidas. E ao primeiro paralítico que estava ali à beira do poço de Betesda, Jesus dá a oportunidade. O texto está em João capítulo 5, só para você lembrar, é uma passagem muito conhecida. João capítulo 5, versículos 5 a 7, o resumo dessa história. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A gente sempre para pensar, essa é uma pergunta redundante: como um enfermo não quer ser curado?
Mas tinha todo o propósito a pergunta, porque há pessoas que simplesmente se adaptaram aos seus limites. E elas não têm mais expectativa, elas não se revoltam mais. Entenda essa palavra, não é se revoltar contra Deus, mas é você não aceitar permanecer numa condição da qual a graça do Senhor está disponível para lhe tirar. Então Jesus pergunta a esse homem que está nessa condição há 38 anos, você quer ser curado? Todos nós sabemos que a resposta deveria ser sim, eu quero, mas ele tem desculpas. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, mimimi, o coitadismo está aqui. O problema dele não era só uma enfermidade física, era uma falta de atitude, uma falta de vontade. Sabe, eu contrasto, acho que vai ficar mais claro quando eu mostrar o exemplo desse paralítico em comparação com o exemplo de um outro homem, como eu disse, um cego de nascença, um cego que estava em Jericó. Marcos capítulo 10, versículos 46 em diante. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando, preste atenção, compare a atitude desse homem com a daquele outro. Aquele outro tinha justificativas, coitadismos. Mas agora, só de ouvir falar de Jesus, esse homem começa a gritar. Ele apronta um pampeiro, ele faz o seu escândalo, porque ele está decidido a não perder a oportunidade. A graça estava passando diante dele. Havia uma chance de quebrar o cativeiro daquela enfermidade que o impedia de enxergar. E ele clama, e quando Jesus o chama, ele lança de si a sua capa, ele já está se antecipando, ele já está assumindo a postura para um novo tempo. Diz então, ele levantou de um salto e foi ter com Jesus. E quando Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Está na ponta da língua, ele tem atitude, ele sabe o que ele quer, ele está disposto a quebrar a canga que estava sobre os seus ombros. É isso que Deus quer suscitar em você. Meu irmão, por favor, acredite nisso. O Senhor está liberando uma unção para você mudar, quem sabe, uma circunstância que já dura anos e anos em sua vida. Vire a página, sabe, vire a página, aproprie-se dessa unção. Isaías capítulo 10, versículo 27 tem uma promessa, na verdade um decreto de Deus para as nossas vidas. Acontecerá naquele dia, eu quero dizer que o dia já chegou para você. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será quebrado por causa da unção. Diga, a unção quebra o jugo. Diga, igreja, a unção quebra o jugo. Agora é muito interessante porque a palavra diz que a unção quebra o jugo, e a unção vem do Senhor. Na verdade, cativeiros só podem ser rompidos pelo poder de Deus. Então quem age é o Senhor. A questão é que Deus nunca age sem que nós hajamos. Percebe? Quando Deus diz ao povo de Jerusalém, rompe, quebra as cadeias do teu pescoço, na verdade, ele está dizendo, faça a sua parte, porque a minha eu vou fazer. Você tá pegando isso no seu espírito? Faça a sua parte, porque a minha eu vou fazer. A unção está sobre você. Amém? Mas é importante também que nós nos livremos do passado. Livre-se do passado. Essa é a mensagem que está contida
na expressão sacode-te do pó. Jerusalém, sacode-te do pó. Irmãos, sabe por que muitas pessoas não entram numa nova estação? Embora Deus esteja promovendo uma nova estação, porque elas não conseguem se livrar daquilo que representa o passado, o capítulo anterior. Eu não sei se te impressiona, a mim sempre impressiona, eu vejo essa cena mais nas estradas, embora as nossas ruas também estejam cheias de andarilhos, de pessoas sem rumo, sem destino. Mas nas estradas é mais comum você ver quase sempre um homem, há mulheres também, mas você um andarilho, e ele está no acostamento, ele está indo para um lugar que ele não sabe. E o mais intrigante é que eles sempre carregam uma grande bagagem de inutilidades. Você já viu essa cena? Eles vão juntando coisas bugigangas e eles vão aumentando o peso sobre os seus próprios ombros. A vida vai se tornando cada vez mais insuportável. E eu estou desenhando essa imagem para que você acorde, porque talvez você seja um desses andarilhos. Talvez você queira viver o novo sem se desprender do antigo. Então você precisa se livrar do antigo. Eu tive cuidado de anotar assim, porque a princípio eu tinha anotado aqui, livre-se do velho, mas eu fiquei com medo das irmãs entenderem mal. Então deixa o velho em casa, mas livre-se do antigo, do obsoleto, do que não serve para o novo tempo. Quem está comigo aqui? Amados, tem coisas que não servem para o novo tempo. Em primeiro lugar, porque algumas delas são do cativeiro, elas são nocivas em nossas vidas. Nós precisamos romper, nós precisamos sacudir o pó. Não é possível viver o novo de Deus sendo odres velhos, entende? Não é possível colocar remendo novo em pano velho. Você tem que renovar o guarda-roupa. A estação nova já chegou. Então sacode-te do pó. Eu digo, das coisas do cativeiro, as nocivas. Mas há coisas que não são nocivas, são só inúteis. Há coisas que nos serviram, há sentimentos que nos serviram, há lembranças que nos serviram, há hábitos que nos serviram. Mas agora Deus quer começar um novo tempo em nossas vidas e nós precisamos abandonar os hábitos que não servem mais para nos apropriar das coisas novas. Você precisa ter essa disposição. É o que significa sacode-te do pó. É renunciar a tudo aquilo que não coopera com a agenda de Deus para você. Então eu estou falando sobre renunciar a paradigmas. Você sabe o que é um paradigma? Um paradigma é um limite que a vida estabeleceu. A vida provou por A mais B que daqui você não passa, que ninguém nunca passou. E nós, de certa forma, somos limitados pelos paradigmas. A questão é que os homens e mulheres de Deus são chamados a romper paradigmas. Porque o único paradigma irrompível é aquele que foi estabelecido pela vontade soberana de Deus. Não serve para nós aquela história, mas eu nunca fiz isso. Nunca fez, mas agora tem uma unção para fazer, então faça. Avance, mas ninguém nunca fez isso, então seja o primeiro a fazer. Sabe, deixe o paradigma para trás. Aceite o desafio de viver algo sobrenatural. Estou falando de renunciar a paradigmas, de renunciar a hábitos. Alguns de nós estamos esperando novos resultados com velhos procedimentos. Estamos fazendo a coisa do mesmo jeito, 200 anos, estamos querendo ver um resultado novo. Isso não é nem lógico, que dirá da fé. Então nós precisamos entender o movimento de Deus, perceber as novidades do Espírito e precisamos abrir mão daquilo que nos impede viver agora. Quem está me entendendo? Levanta a mão só para eu ter certeza.
Então sacode-te do pó. Pode significar na sua vida, deixa a mágoa para trás. Como é que você vai viver a vida de Deus se apegando a uma ferida que lhe fizeram um dia? Não tem jeito. Isso é incompatível com a vida abundante. Então, você tem uma escolha. Você pode ir à cruz, entregar os seus motivos, abrir mão, sacudir o pó e se levantar dali livre para viver sem mágoa. É simples assim. Sabe, é simples. Eu sei que nem sempre o que é simples é fácil, mas é simples. E é isso que Deus está nos chamando a fazer. Enfim, tudo o que diz respeito ao capítulo anterior, mas que não contribui para o que Deus vai fazer, eu preciso ter a disposição de abrir mão. Eu quero lembrar a vocês uma profecia que está viva aqui nesse altar, e nós a temos proclamado já há algum tempo. Está em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos já ouviram essa profecia desse altar? Certamente, se você está presente em nossos cultos, várias vezes, Deus quer que você creia nisso. Então não se lembre mais do passado, nem daquilo que foi um grande êxito, porque o seu êxito de ontem pode ser o seu limite de hoje. Deus não está se espelhando naquilo que Ele já fez. Ele tem coisas novas para fazer na vida do seu povo. Esse era um dos segredos do apóstolo Paulo. Eu com muita constância cito essas palavras, porque elas me inspiram bastante. São um segredo espiritual. Estão em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço, isso é fundamental, é prioritário. Eu tenho que me esquecer das coisas passadas. Eu tenho que deixar as bugigangas para poder avançar na vontade do Senhor. Amém? A Bíblia está cheia de exemplos. A minha vida, a vida de muitos aqui, é um exemplo de como romper, abrir mão, renunciar, é um passo importante para avançar. Um dia Deus chegou para um homem que é o nosso pai na fé. A Bíblia o chama de pai na fé. Quem é o pai na fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. E Deus chegou para esse homem que vivia numa cultura completamente idólatra. Está em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Na sequência Deus diz: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. E Deus começa a desenhar o seu destino, mas não adianta ter um destino se você não se desprende da sua origem. E no caso de Abraão era preciso sacudir o pó. Ele não podia levar consigo a família, porque a família estava carregada de idolatria. Uma cultura completamente avessa ao plano de Deus. Então era preciso romper. E sabe por que ele se transformou num homem modelo da fé? Porque ele foi capaz de romper. Abraão fez exatamente como Deus lhe mandou. Ele saiu, ele deixou para trás o que tinha que deixar. Será que o Espírito Santo não está desafiando alguém aqui nessa noite a deixar para trás um relacionamento que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida? Um hábito, algo que se tornou assim parte do seu dia a dia, você nem percebe que está agindo, mas, sabe, não combina com a nova estação. Renuncie a tudo isso. Amém? Livre-se do passado. Terceiro, haja
haja para o novo. Tome uma atitude na direção daquilo que Deus está falando. É isso que está contido na expressão aqui do nosso texto base. Levanta-te. Aliás, essa ordem, levanta-te, ela é repetida na Bíblia inúmeras vezes. Talvez seja uma das ordens mais repetidas na Bíblia. E o que significa levanta-te? Significa toma uma atitude em relação ao estado em que você está. E essa ordem de Deus que está sendo avivada para o seu coração, ela faz todo sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não opera na passividade. Deus não opera se você é passivo, se você não se posta. Não conte com Deus. Eu não sei se vocês já entenderam esse princípio, mas se não entenderam, precisam entender, porque senão vão viver magoados com o Senhor. O seu sofrimento não move a mão de Deus. Eu já falei isso muitas vezes aqui desse púlpito. O seu sofrimento não move a mão de Deus em seu favor. O que move a mão de Deus é a sua fé. E a sua fé só é fé quando ela se mostra em atitude. É por isso que Deus está dizendo a Jerusalém cativa: levanta-te, toma postura, assume posição para um novo tempo. Mostra que você está crendo que a estação virou. Alô, vocês estão aí? Eu volto a dizer, Deus não opera na passividade humana. E a fé sem atitude é ineficaz. Então, levantar-se é começar a agir na direção da promessa. Você já está agindo na direção da promessa? Ou você está apenas esperando que a promessa se cumpra? Eu não sei se é uma boa notícia, mas eu preciso dá-la. As promessas não se cumprem, nós conquistamos as promessas. Você precisa caminhar na direção das promessas. Eu trago à sua memória a cena de Moisés com toda a multidão do povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, toda aquela multidão crendo em Moisés. E agora eles estavam num beco sem saída. Adiante de si estava o Mar Vermelho, aparentemente intransponível. Dos lados, montanhas. E quando eles olham para trás, eles veem a poeira do exército de Faraó que vinha ao seu encalço. E Moisés clama, ele está desesperado, ele está orando, ele está dizendo: Deus, esse povo acreditou em mim e agora nós estamos encurralados. E ele está orando e clamando. E a resposta de Deus é desafiadora. Está em Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Sabe, irmãos, essa é a primeira vez que eu vejo Deus mandando um homem parar de orar. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Percebe? Deus está olhando, e Moisés está sofrendo, ele está orando. E Moisés está dizendo: Deus, nós estamos sofrendo. Eu quase que vejo Deus responder assim: eu também estou. Também estou sofrendo, porque você só ora e você não faz nada na direção da sua oração. Levanta agora esse cajado, fala para os filhos de Israel marcharem. Mas, Senhor, marchar para onde? Para a promessa, marchar para a terra prometida. Mas, Senhor, tem um mar entre nós e a promessa, então pisem no mar. E o que aconteceu? Quando eles resolveram se levantar, quando eles resolveram marchar, quando os primeiros israelitas pisaram nas águas do Mar Vermelho, o poder de Deus se manifestou. Deus abriu o mar e eles passaram a pés enxutos. Você crê na Bíblia, sim ou não? Esse Deus funciona ainda, irmãos. Agora, Ele é um Deus tão generoso, que Ele compartilha conosco a glória. Porque eu acho interessante que Deus diz: estende o bordão.
Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Deus está dizendo, Moisés, divide o mar. Mas nós sabemos que quem dividiu o mar foi o Senhor. É assim que Deus age conosco. Ele é como aquele pai que faz a força, mas deixa o filho sentir que foi ele quem fez. Quantos compreendem? Levanta-te. Levanta-te. Haja para o novo. Isso aconteceu inúmeras vezes nas páginas da Bíblia. Uma geração depois, quando Josué estava diante de Israel, e agora mais perto ainda da terra da promessa, só havia o Jordão entre eles e Canaã. E o Jordão estava em tempos de enchente, ameaçador. E mais uma vez, Deus dá a mesma ordem: pisem nas águas, hajam. Esse rio não vai se abrir por conta própria, e nem eu vou abri-lo sem que vocês creiam. E eu quero ver que vocês creem. Então peguem os sacerdotes, a arca sobre os ombros, e pisem nas águas. E quando eles fizeram, novamente Deus fez o milagre. Eu estou pedindo para você, em nome do Senhor, levanta-te. Faça o seu esforço. Algumas pessoas dizem que a graça nos priva de todo o esforço. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, a graça é o suprimento de Deus para fazer aquilo que todo o nosso esforço não é capaz de fazer. Mas a graça só entra em ação nas nossas vidas a partir do nosso esforço. O que eu estou querendo lhe dizer é: faça o esforço da fé. Mostre para Deus que você está acreditando para um novo tempo. Mude a sua atitude. Mude a sua atitude. E por fim, queridos, eu quero incentivá-los a assumirem o seu lugar. Assuma o seu lugar. É o que está contido na expressão: toma assento, ó Jerusalém. Interessante, Deus diz: sacode-te do pó, levanta-te e toma assento. Que história é essa, Deus? Levantar para sentar? Não, você precisa compreender o processo. É levantar-se para mostrar que está disposto e se sentar para receber uma unção e uma autoridade. Se sentar aqui fala de assumir o seu lugar no trono, de governar a situação. Até ontem você era cativo, até ontem você estava por baixo. Sabe aquelas lutas de MMA, quando alguém domina o seu oponente e o coloca por baixo? Muitas vezes nós estamos assim. De vez em quando conseguimos acertar algum soco, mas estamos por baixo e dominados. O que Deus está te dizendo é: eu estou liberando sobre você uma unção para virar o jogo. E agora você não está mais por baixo, você está por cima. Você está no comando, você não é mais refém. Você tem autoridade. E uma pessoa que vive com autoridade, ela tem um outro comportamento, uma outra atitude na vida. Assenta-te, ó Jerusalém, toma assento. Essa é a expressão. Infelizmente, por causa desse vitimismo que invadiu até mesmo a teologia, muitos crentes, eles não conseguem se ver reinando nessa vida. Aqui eles se veem sempre oprimidos. E eles jogam toda a expectativa de governo para o céu. Um dia eu estarei com o Senhor e... Quero te dar uma boa notícia. Aliás, ela não é uma nova notícia, está nas páginas da Bíblia. Há 2000 anos, Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ouça, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga aleluia, pelo amor de Deus. Está dizendo que você já está ressuscitado e já está assentado em Cristo nos lugares celestiais. Você está assentado no lugar de governo. Toma assento, Jerusalém.
Assuma a sua autoridade. Em Romanos 5,17, Paulo diz: se pela ofensa de um e por meio de um só, referindo-se a Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal aqui. Quantos de vocês já receberam em Cristo Jesus a abundância da graça e o dom da justiça? Então, isso aqui é para você. Esses que receberam a abundância da graça, a salvação em Cristo Jesus, reinarão em vida. Você não precisa morrer para reinar, irmão. Pode ser agora. Pode ser agora. Exerça a sua autoridade. Eu termino a minha argumentação aqui, lembrando a você um versículo, talvez, do Salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. O versículo 5, em especial. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe, essa imagem ela precisa entrar no nosso coração e nos liberar para uma nova postura. Os inimigos estão aí, o vale da sombra da morte continua aí. O Salmo fala dessa vida cheia de conflitos e de guerras que nós vivemos e viveremos até o último dia. Mas o que o Salmo está dizendo é que mesmo na presença dos nossos adversários, nós temos um lugar, a mesa do Senhor. Ele prepara uma mesa. Significa que Ele me supre, mas não só isso. Mais do que ter uma mesa posta, mais do que poder desfrutar não apenas do que eu preciso, porque Deus é o meu provedor, mas ter muito mais, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? O que esse salmo está dizendo é que quando eu me assento à mesa do meu rei, quando eu assumo o lugar que a graça me deu, Ele unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que significa isso? A unção com óleo era derramada sobre os profetas, sobre os reis e sobre os sacerdotes. E há uma unção com óleo sendo derramada sobre a cabeça daqueles que nesse tempo se assentarem diante do Senhor. Deus vai te dar uma unção de governo. E o meu cálice transborda. Meus irmãos, eu estou muito, muito animado para viver a próxima estação da minha vida. Eu estou sacudindo o pó. Eu estou quebrando os grilhões. E eu estou avançando para aquilo que a voz de Deus está falando ao meu coração. Eu quero chamar você para vir comigo. Vire a página. Amém? Fique em pé, por favor. Vire a página. Vire a página. Mais uma vez, me ajude. Eu acho que eu não fui suficiente. Diga de novo para quem está perto de você. Vire a página. Agora você pode entender realmente o que significa. Vire a página. Vire a página. Não tenha medo. Vire a página. Vire a página. Mas algumas coisas vão ficar para trás. Deixe para trás. Tem coisa nova para entrar no lugar. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo ilumina o coração da igreja. Que essa revelação seja de cada um aqui, em nome de Jesus. Nós vamos ser conduzidos numa canção, mas eu gostaria que antes de sairmos desse lugar, eu quero orar com vocês. Mas eu queria muito que você aproveitasse esses minutinhos aqui, em primeiro lugar, para identificar se há algum cativeiro na sua vida. Identifique. Se você não identificar cativeiro, talvez você não tenha. Ok, beleza, está tudo em paz, você está voando. Que continue assim. Mas se há algum cativeiro, emocional, financeiro, ministerial, relacional, se há alguma coisa que está impedindo você de viver o melhor de Deus, o Senhor está dizendo, vire essa página. Vire essa página. Quebra as cadeias do teu pescoço. Levanta-te, sacode-te do pó. Toma assento, ó Jerusalém. Veste-te da tua formosura, das vestes de festa. Porque assim diz o Senhor,
Sem dinheiro fostes comprados, sem dinheiro sereis resgatados. E à medida em que você identifica cativeiros, pode ser a mágoa, a culpa, pode ser o coitadismo, o medo, a ansiedade, a miséria, a doença. Rebele-se contra eles hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar, mas mais do que cantar, exponha-se ao poder de Deus agora. Lembre-se, a unção quebra o jugo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare, vem, vem me visitar hoje aqui. Oh, vem, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Oh, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Levanta-te, Jerusalém! Eu quero viver algo novo. Sacode-te do pó! Toma postura! Quebra as ataduras! Levanta-te, levanta-te, levanta-te! Levanta-te! Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. que o fogo Santo venha, que a unção Espírito, venha. desce como fogo. Lembre-se, a unção quebra o jugo. Incendeia. Vem, Espírito, vem, 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 vem. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Pede de novo, Santo Espírito, desce, desce sobre a minha vida. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Pede a unção que queima, que rompe as cordas, que quebra as ataduras. Santo Espírito, desce como fogo.
Eu quero orar, e eu quero orar especificamente por aqueles que reconhecem, que identificam algum tipo de cativeiro, uma situação limitadora e que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida, que estão decidindo hoje romper esse jogo, baseados na unção. Eu quero que se identifiquem todos aqueles. Como é que eu vou me identificar? Eu quero que você levante a sua mão ao céu. Esse cativeiro, você está dizendo, eu identifico esse cativeiro. Talvez haja mais de um. E você está dizendo, eu me levanto agora. Eu não aceito mais esse limite. O único paradigma, limite que eu aceito na minha vida é aquele estabelecido pela soberania do Senhor. Deus pôs limites em nós. A vida, não. O inferno, não. Se você está entrando nessa fé, se você está disposto a deixar, e você, certamente o Espírito Santo lhe falou que você precisa deixar para trás, qual é o pó que você precisa sacudir. Sacode agora. Sacode esse pó. Deixa as bugigangas. Você quer que eu traduza o que Deus está lhe dizendo? Deixe para trás as bugigangas. Elas só aumentam o peso, você está se arrastando. Abra espaço para o novo, abra espaço. Se você está fazendo isso, levanta bem alto a sua mão. Se você vai sair por aquela porta com uma nova postura, entendendo que Deus te deu a autoridade para governar, levanta a sua mão. Senhor, olha para a primeira iniciativa, para o primeiro gesto de fé que esse teu filho, essa tua filha está fazendo diante de ti. Como profeta eu anunciei que chegou um novo tempo, que é hora de virar a página. Agora eu peço, Senhor, produz dentro de cada um uma resposta. Meu Deus, que a tua própria palavra, já que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, que essa palavra gere em nós as atitudes, a coragem, a vontade, meu Deus, o querer e o realizar, e que na medida em que os teus filhos dão passos na direção das promessas, essa unção poderosa do Senhor entre em ação, e os mares se abram, e os rios se partam, para que eles possam viver, para que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para esse capítulo da nossa vida. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Aproprie-se da unção e decida que você virou a página hoje. Amém? Eu virei a página. Eu virei a página. Você também? Igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê sempre, sempre, sempre paz. Em nome de Jesus. Amém.